Putin, o globalista louco, levou seu país a uma guerra inútil e desastrosa para a economia e para o povo russo e agora arrisca perder essa guerra. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O filme Galaxy Cast, que no Brasil foi traduzido como Heróis Fora de Órbita, é um daqueles filmes que ninguém viu na estreia nos cinemas lá em 1999. Se você não prestou atenção, não ficou nem sabendo que esse filme existia. A própria produtora do filme achou que o resultado final ficou ruim, apesar de um elenco recheado de atores de peso e efeitos especiais de primeira qualidade. Não fez força de marketing, o que fez com que o filme afundasse nos cinemas. No entanto, o filme agradou tanto ao público que virou uma espécie de cult quando chegou na distribuição domiciliar. Hoje pode ser encontrado em quase todos os serviços de streaming. Curiosamente, as pessoas que mais gostaram do filme são os fãs de Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Isso é curioso porque o filme meio que ridiculariza tanto o seriado Star Trek quanto seus fãs. Apesar disso, o filme é tão inteligente que vale a pena ver. Muitos Trekkies consideram esse um dos melhores filmes no estilo Star Trek jamais feitos. A trama é bem simples, eu vou dar só um outline geral para explicar por que isso se aplica à Rússia. Nem é spoiler, porque isso está escrito na descrição do filme. O filme descreve um antigo seriado chamado Galaxy Cast, em tudo igual a Star Trek, que foi cancelado, mas seus atores ainda sobrevivem, ganham dinheiro fazendo aparições em feiras de fãs, um monte de nerd. Ou seja, exatamente como Star Trek. Porém, uma raça alienígena capturou os sinais da televisão e achou que o seriado era verdadeiro. E como precisavam de um negociador para lidar com um ser muito maligno, o Sarkis, ele acabou levando os atores do seriado para o espaço, achando que eles seriam negociadores militares experientes. Como você pode imaginar, a coisa não acabou bem. Eles são atores, não guerreiros espaciais. Mas em determinada cena, Jason Nesmith, o equivalente do William Shatner, tem uma discussão com o vilão Sarkis. Sarkis fala assim: "Que adorável, um ator querendo brincar de guerra. Deixa eu lembrar a você que eu sou um general de verdade." Ao que Jason responde: "Sim, mas não é preciso ser um grande ator para reconhecer um mau ator. Você está suando." E aí paga para ver o blefe dele. Bem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, era um ator profissional antes de virar presidente. Poderia dizer o exato mesmo para Vladimir Putin. Vladimir Putin está suando, está blefando. Existem relatos, que podem ser verdadeiros ou não, mas fazem todo sentido, de que os planos de Putin eram de uma guerra muito curta na Ucrânia. A estratégia das forças russas era criar uma invasão tão grande, tão massiva, que o exército ucraniano apenas se renderia e bateria em retirada. Todo mundo sabe que o poderio militar russo é muito maior que o ucraniano. E ele posicionou quase 20% de todas as tropas russas na região para esse ataque. Portanto, seria uma invasão massiva. Não esperada, seria relativamente fácil fazer com que as forças militares ucranianas achassem que não tinham nenhuma chance de vencer e simplesmente se rendessem para evitar a morte certa. Principalmente, ele achou que o presidente Zelensky fugisse do país ou abandonasse a capital. Afinal, o cara é um ator. Ele não vai querer fingir que é macho e enfrentar com a própria vida uma ameaça que tem uma força militar muito maior que a dele. Com a correlação entre forças da Ucrânia e da Rússia, pode até demorar, mas a Ucrânia não tem como vencer, todo mundo sabe. Os russos estavam contando com isso. Até porque, quando invadiram a Crimeia em 2014, foi exatamente assim. Os russos invadiram de surpresa com uma tropa enorme, ninguém esperava aquilo, as forças ucranianas da região se renderam, então em 2 dias a coisa estava consumada. A Crimeia já era governada pelos russos. Eles esperavam o mesmo agora. As forças ucranianas se rendendo e entregando as cidades logo no primeiro dia. Uma pressão enorme, Zelensky recolhendo-se a sua insignificância de ator e fugindo do país. Olha só, os Estados Unidos até ofereceram ajuda para tirar ele de lá. Será que esse era o plano também dos Estados Unidos? Talvez sim. Veja o vídeo Putin é o maior globalista de todos e essa guerra é um teatro, em que exploramos essa possibilidade.
Putin colocaria um fantoche seu na Ucrânia e a paz voltaria a reinar na região. Tudo isso muito rápido, antes das restrições e retaliações causarem muitos danos à Rússia e ao Ocidente também. Os globalistas do Ocidente e do Oriente teriam o seu objetivo real, criar uma enorme distração para o fim da pandemia e pronto, ninguém sai muito queimado disso. Talvez fosse esse o plano desde o início. Só que esse plano falhou miseravelmente. Primeiro que os soldados russos enfrentaram uma disposição e ferocidade incomuns das forças ucranianas. A tentativa original deles de se apossar de rodovias estratégicas na região de Kharkiv falhou. Queriam a cidade para manter a malha ferroviária ucraniana na região leste em condições de apoiar a logística das tropas russas. Sem conseguir essa rendição, que esperavam ter logo no primeiro dia, a logística ficou muito mais complicada para os russos, muito mais lenta, envolvendo caminhões. A chamada Frente Dnieper, como foi chamada a Frente de Leste, acabou extremamente lenta e sem capacidade de conter o grosso das tropas ucranianas que lutavam em Donetsk e Luhansk e estavam em retirada em direção a Kiev. A demora em conquistar o aeroporto de Gostomel, próximo a Kiev, fez com que as tropas e a logística da invasão da capital atrasassem alguns dias. Isso está acontecendo hoje, dia 26, mas era esperado que já estivesse completado no dia 25. E ainda está com falhas. Os ucranianos estão fortemente armados com armas antitanque fornecidas pela OTAN, o que, junto com problemas de logística, tem se mostrado um severo atraso nas tropas russas. Isso diminuiu o impacto do ataque, o ímpeto do ataque, e fez crescer nos ucranianos a esperança da vitória, tornando menos provável a tal rendição que era o objetivo dos militares russos. Mas talvez o golpe mais fatal nessa trama globalista do Putin tenha sido o presidente Zelensky, o ator, que pagou para ver o blefe do Putin, o general, e ficou na capital Kiev. Os Estados Unidos ofereceu para tirar ele de lá, ele falou que quer munição, não uma carona. Ele está no comando das Forças Armadas, bem como a família dele ainda está em Kiev, o que mantém o comando da resistência ucraniana firme. Foram distribuídas ainda armas a civis que quisessem lutar. Lógico, a obrigação de homens ficarem e lutarem é algo que não posso concordar como libertário. Mas isso não quer dizer que a Ucrânia vai vencer a guerra. Lógico, sabemos que o poderio militar da Rússia é muito superior. E a vida real não é um filme de Hollywood, por mais que às vezes pareça um teatro tão similar. A Ucrânia não tem chance de ganhar militarmente, mas ela não precisa ganhar a guerra propriamente. Se essa guerra se estender no tempo, isso pode ser fatal para Putin, por vários motivos. Primeiro, pelo custo da guerra em si. Uma guerra custa caro. Alguns falam em 20 bilhões de rublos por dia, algo como 200 milhões de dólares. É difícil dizer quanto tudo isso custa. Mas a Rússia não é a União Soviética. A economia deles hoje é do tamanho do Brasil. Não tem como manter forças muito maiores do que as nossas. Eles têm muitos tanques e foguetes que sobraram da era soviética, é verdade. Mas é tudo coisa velha. Tem uma enorme força militar no papel. Na prática, um monte de cacareco enferrujado. Junte a isso as dificuldades de logística e você entende por que tem tanto tanque parando no meio do caminho, porque os ucranianos têm conseguido deter colunas de tanques, deter comboios de suprimentos. Essa guerra está saindo cara para a Rússia. Mas o pior, lógico, não é o custo da guerra em si. O país já está enfrentando várias sanções e a expectativa é que muitas outras venham por aí. O rublo, a moeda da Rússia, já despencou 40%. O Banco Central russo, nesses 2 dias, já queimou 15% das reservas internacionais russas, tentando manter o valor do rublo, evitando que caia ainda mais. Se forem confirmadas mais sanções e, pior, a retirada da Rússia do SWIFT, as reservas russas caem automaticamente à metade, porque ela não tem como movimentar as suas reservas em dólares e euros, que embora não sejam mais as principais, mas ainda são cerca de 50% das reservas totais da Rússia. Se você colocar isso num papel, vai ver que essa guerra já custou algumas dezenas de bilhões de dólares só nesses primeiros dias. Tudo bem, isso era algo que a Rússia esperava, eles sabiam que iriam perder dinheiro, mas esperavam também que o resultado saísse rápido. Um novo governo na Ucrânia, celebrando uma paz nos termos pretendidos pelo Putin, que conseguiria depois convencer o Ocidente a levantar as barreiras comerciais e retaliações. E o problema é justamente esse: o custo dessa guerra para a Rússia é enorme. Ela só estava disposta a aceitar isso por alguns dias. Essa foi a conta que o Putin fez. Mas tem quem diga que se em 10
10 dias eles não conseguirem a rendição do presidente ucraniano e das forças de defesa, a Rússia vai estar em apuros. Vão ter que assumir uma derrota vergonhosa e acabar tendo que negociar uma saída numa posição muito ruim. Simplesmente porque a Rússia não vai ter mais armas, mais munições, mais dinheiro para continuar a guerra. Novamente ressalto, o poderio militar russo é tão superior ao ucraniano que mesmo com essa tenacidade toda, com a bravura do Zelensky, o mais provável ainda é que o governo caia antes desses 10 dias e a Rússia consiga, infelizmente, o seu intento. Mas Putin, como mau ator que é, já começa a transparecer um suor na testa. Pagaram para ver o blefe dele e a sorte agora está lançada. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!